Isaías 50, versículo 4 ao versículo 5, diz assim: O Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento e eu não me revoltei nem fugi dele. Eu queria compartilhar com vocês esse trecho aqui de Isaías porque me fez lembrar de algo que eu ouvi há mais ou menos um ano atrás. Quase um ano atrás. Quando eu comecei a fazer uma mentoria de uma pastora muito querida e ela falou o testemunho dela. E ela disse que quando ela estava naquele nível de dor e exaustão emocional, espiritual, física, enfim, em um período de desesperança, ela disse que ela não conseguia mais orar, ela não conseguia mais buscar a Deus. Um quadro depressivo, enfim, foi um verdadeiro deserto na vida dela. E ela achou que ela nunca mais ia conseguir se recuperar. E hoje eu vejo a fidelidade de Deus na vida dela. E ela falou que ela conseguia só repetir uma canção da Tamires Garcia, que ela cantava: me ensina a confiar de novo, me ensina a descansar de novo. E por muito tempo essa foi a oração dela. E aquilo ali me deu um estalo, porque eu jamais imaginei que eu poderia pedir a Deus para que Ele me ensinasse a confiar nele, que Ele me ensinasse a descansar nele, descansar no tempo perfeito dele. Porque a gente às vezes é tão afastado pela religião, criar essa distância, né, ao invés de criar essa intimidade, essa unidade com Deus, na verdade, e a gente perde a capacidade de pedir coisas simples para Ele. E em uma relação de pais e filhos bem construída, saudável, a gente vê que embora os filhos sejam adultos, quando eles precisam, eles não deixam de pedir ao Pai. Deus, Ele quer, Ele deseja, Ele anseia que a gente tenha esse nível de relacionamento e intimidade com Ele. Um relacionamento onde está tudo bem eu reconhecer que eu preciso pedir a Ele confiança, que eu preciso pedir a Ele fé, que eu preciso pedir a Ele desejo, vontade, fome e sede pela palavra, porque tem vezes que a gente vai sair desse lugar. Tem dias que a gente está bem, outros dias a gente não está tão bem assim. Quando o dia mal chega, a gente perde totalmente, às vezes, a capacidade de confiar em Deus, de depender de Deus, de acreditar que aquilo ali faz parte do plano dele para nós, de acreditar que aquilo ali vai contribuir para o nosso bem, como diz na palavra. Quando a gente passa por esses dias, a gente entende depois o porquê. Mas quando a gente está vivenciando aqueles dias, não. E tá tudo bem, porque de fato o relacionamento que Deus quer desenvolver conosco é que a gente tenha liberdade de fazer como o salmista Davi fazia. Se quebrantar diante dele, diante da presença dele, rasgar o coração. E pedir a ele que ele nos dê força, que ele nos dê fé, que ele nos dê vontade de buscar a presença dele. Que a gente vá para esse lugar de entender que nós somos pequenos, que nós somos criação, que nós somos humanos, que tá tudo bem sentir. E Jesus, ele nos provou que ele não se ofende com isso, porque ele não condenou Tomé. Ele se entristeceu com Tomé porque Tomé passou tempo suficiente com ele para conhecer quem ele era, a identidade de Jesus, e mesmo assim ele duvidou. Mas ele não o acusou por causa disso. Ele acolheu o sentimento de Tomé, ele se entristeceu porque ele achou que eles tinham construído um vínculo, um tipo de relacionamento. Mas ele não condenou Tomé. Muito pelo contrário. Se Tomé precisava tocar para acreditar, Jesus estendeu as mãos para ele. Então que a gente volte para esse lugar de entender que é normal pedir a ele que ele fortaleça a nossa fé, que ele nos ajude a acreditar nele, acreditar na promessa dele, acreditar no tempo dele que é perfeito, acreditar que ele tem o melhor para nós, que ainda que o cenário não nos diga isso, mas que a gente vai continuar crendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que os planos dele são melhores do que os nossos. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam, que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tem dias e momentos que isso não parece fazer sentido, mas a gente precisa escolher continuar confiando e tá tudo bem a gente pedir a ele. A gente precisa escolher continuar confiando em Deus, porque é justamente esse nível de intimidade e relacionamento que ele deseja construir conosco. E é por isso que ele nos deu o Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, para que a gente possa recorrer a ele, inclusive, para esse tipo de pedido. Então, eu queria só finalizar esse vídeo dizendo para você que você possa voltar para esse lugar de humildade, reconhecendo que você precisa, necessita e depende de Deus, inclusive para ter fé.